Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao projeto da nossa ferramenta de estampo, mais especificamente falando sobre a parte da tira, a parte da chapa que vai ser alocada na nossa ferramenta para então ser conformada e sair a nossa peça que a gente deseja. Beleza? Então vamos para o vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo, se inscreva, assim você fica por dentro de tudo que a gente lançar aqui. E a gente cresce um pouco mais essa comunidade, onde a gente pode trocar informações, você pode dar sua opinião, pode acrescentar alguma coisa também nos vídeos, nas aulas, referente ao que a gente está falando aqui. Beleza? Então, algo muito importante, né, quando nós vamos fazer uma ferramenta de estampo, é a tira ou a chapa em si que vai ser colocada na ferramenta. Nós temos que pensar qual que é o processo que envolve, qual é o processo em que a nossa ferramenta está inserido. Por exemplo, é um desbobinador que vai ter uma bobina de aço que vai entrar continuamente aqui na nossa ferramenta. É uma chapa já cortada onde o operador deve setar ela, deve colocar a chapa e apertar o start da prensa para que ela faça o cisalhamento, faça a conformação que for ali. Então, sabendo disso, que nós fazemos, né, o projeto dela. A nossa ferramenta aqui, nós pensamos uma ferramenta muito simples, né, para que a gente traga os conceitos mais detalhadamente, assim, olhando no livro, trazendo cálculos e fica muito mais didático. Mas uma peça como essa seria muito mais interessante, claro que depende da indústria em si, da empresa que isso aqui vai ser feito, quais as máquinas disponíveis que a empresa tem, mas seria muito mais interessante essa peça fazer na modalidade de estampo progressivo. Se você não sabe o que é estampo progressivo, dá uma olhada aí na internet, dá uma olhada sobre ferramentas de estampo progressivo que você vai ver uns vídeos de funcionamento de umas ferramentas muito interessantes, onde ela entra a bobina e lá no final ela já sai a peça, digamos, pronta, né? Com todas as furações, todas as dobras que ela tem e etc. Mas claro que uma ferramenta dessa, ela tem muito mais detalhe, ela tem muito mais trabalho envolvido, né? Então aqui para a gente fazer uma ferramenta desse nível, seria necessário a gente ser mais direto ao ponto e muito mais aulas, e seria muito mais complicado. A nossa ferramenta aqui, nós vamos pensar da seguinte forma: o funcionamento dela vai ser manual, ou seja, o operador ele vai colocar a chapa e vai fazer um processo. Ele vai colocar a chapa de novo e vai fazer um processo. Então, sabendo disso, nós também precisamos saber qual a melhor forma de fazer e para que também não ocorra erros no momento da fabricação. Por exemplo, se ele passa muito a chapa, ela pode, né, não fazer todo o perfil da peça ou pode dar algum problema. Isso a gente tem que levar em consideração. Então é interessante, quando a gente está fazendo um projeto aqui de uma ferramenta, a gente desenhar a chapa, né? Claro que geralmente isso já começa pela chapa, entender o processo, tudo e tal. Aqui nós já pensamos em fazer tudo muito mais simples, porém nós podemos aqui também trazer o conceito de pensar da melhor forma possível de colocar a chapa, de alocar as peças sobre a chapa, para que a gente tenha mais eficiência na utilização da matéria-prima e etc. Tá? Então, como que funciona? O operador coloca a chapa, dá o start na prensa e faz um processo. E é assim que vai ser, manualmente. Coloca e prensa, coloca e prensa. Beleza? Então, nós vamos aqui ver a melhor forma possível de fazer isso. Ou seja, nós já sabemos que é interessante a gente colocar um batente ali, né? Mas como que vai ser essa chapa? Qual que é o tamanho da chapa que ele vai colocar aqui? É para uma peça? É para duas peças? É para três peças? Qual que seria a melhor forma? Nós podemos entender melhor fazendo o desenho disso aqui, fazendo o desenho da chapa, assim a gente consegue visualizar melhor. Então, teoricamente, vamos lá criar uma nova peça. No plano superior, vamos fazer um esboço aqui e vamos colocar o perfil da nossa peça. O perfil da nossa peça, ele é dito pela nossa matriz, né? Então, se eu vim aqui, ó, onde foi feito o esboço, eu posso copiar isso aqui, ó,
Interessante aqui do SolidWorks que ele tem dois tipos de seleção. Quando você clica e arrasta para a direita, ele fica azul. Quando você clica e arrasta para a esquerda, ele fica verde, a seleção. O verde, tudo que ele tocar, ele vai selecionar. O azul, ele só seleciona o que ele selecionar completamente, o que você selecionar totalmente. Por exemplo, se eu selecionar essa parte aqui, ó, o único que ele selecionou completamente são essas linhas. Então eu vou utilizar o azul, seleciona todas essas linhas aqui. A gente dá um Ctrl C. Vamos aqui para o nosso esboço que a gente está criando. Vamos colocar aqui na origem mesmo e Ctrl V. Ele não fica muito bem na origem, seleciona tudo, mover entidades, clica no ponto e na origem, né? Beleza, temos aqui o nosso perfil. Eu posso até, né, para que não ocorra modificação de tamanho aqui em qualquer ocasião, vamos fixar. Pronto, temos aqui fixo todo o perfil da nossa peça. Então, como que nós poderíamos fazer? A nossa chapa, ou ela pode ter esse comprimento aqui, ó, 93, a gente pode ver aqui embaixo, 93,14 milímetros. Ou nós podemos colocar ela um pouco maior, porque se a gente for olhar aqui, ó, na nossa ferramenta, vou voltar aqui para a nossa matriz, vou sair, não vou alterar. Se a gente olhar aqui na nossa peça, aqui, na nossa ferramenta, fica ruim para o operador colocar isso aqui dentro, sendo que a nossa matriz aqui embaixo ela tem 155, ou seja, ele tem que colocar a mão aqui embaixo. Então isso não é interessante, né? A gente sempre tem que pensar também na segurança e etc. Então vamos colocar é interessante a gente utilizar uma chapa para duas peças. Assim a chapa vai ficar aqui para fora, ele não precisa ficar colocando a mão lá dentro da ferramenta, ok? Então aqui, ó, duas peças. Se a gente simplesmente colocar uma do lado da outra, a gente tem uma utilização da chapa não tão eficiente, quer ver? Vamos dar um padrão linear aqui, ó. E vamos selecionar todas essas linhas. Vamos selecionar todas as linhas primeiro e vamos dar um padrão linear. Então a gente sabe que ela tem 93 aqui em cima, né? Então vamos colocar aqui, 93. Mais ou menos, né? Dá 93,14. Ela vai ficar bem encostada. Então isso aqui, com toda certeza, não vai ser interessante. Por quê? Porque a gente precisa deixar uma folga aqui para que não tenha erros de conformação, erros de cisalhamento, erro de alguma coisa aqui. Então a gente coloca mais uns 5 milímetros. E com isso a gente teria aqui as nossas duas peças. Ó, se a gente for medir, vamos colocar daqui até aqui, ó, a gente tem 191. E a gente tem que adicionar mais uns 5 milímetros para cá e uns 5 milímetros para cá, ou seja, mais 10 milímetros. Então a gente teria que ter uma chapa cortada com o tamanho de 201 milímetros para que a gente consiga ter esse desenho aqui. Mas, ó, concorda comigo? Se esse aqui fosse invertido, ó, a gente consegue ter um aproveitamento aqui da chapa, né? Ah, meu Deus, a gente vai ter aqui um aproveitamento de uns 10 milímetros. Só que é um 10 milímetros em cada chapa. Então, com a produção, com muitos itens, a gente diminui em grande escala o desperdício do material, né? Então, a gente pode fazer isso, ou utilizar dessa forma mesmo, né? Para que a gente faça isso aqui, para que a gente desenhe a chapa e coloque lá no nosso projeto, para que a gente consiga fazer os batentes, que nós vamos fazer os batentes na próxima aula, porque senão essa aula aqui vai ficar muito gigante. Então a gente vai pensar num batente bem interessante ali, onde a gente consegue parar a peça de um lado, consegue setar a peça dentro da ferramenta sem que coloque a mão ali dentro, ou sem que use o paquímetro ou uma trena, sei lá. Né? Não precisa disso. O próprio batente já empurra, bate nele, faz o cisalhamento ali da peça sem problema e com mais produtividade. Então, se a gente quiser, né, eu vou mover tudo isso aqui, vou botar aqui em cima. Esse aqui, ó, eu vou girar ele. Vou colocar ele aqui. Na verdade, eu não posso girar ele porque
Isso aqui é um padrão linear. Então eu vou copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou selecionar tudo e vou aqui em mover entidade, vou selecionar o girar entidade. O ponto é esse ponto aqui e a gente gira aqui 180 graus. Pronto. Temos aqui a nossa peça girada. Então, se a gente for mover a entidade, olha só, a gente consegue, né, ao invés de utilizar assim, como a gente estava utilizando com 5 milímetros afastado, a gente consegue colocar elas 5 milímetros entre as faces delas ali. Ó. Então, a gente tem um aproveitamento de chapa. Né? Olha só, fica bem mais eficiente aqui o aproveitamento de chapa. Então, nós colocamos aqui 5 milímetros. Só que, para colocar 5 milímetros ali, eu vou colocar essa medida aqui, porque está dando uns bugs. Ó, deixar essa medida aqui dessa forma só de representação mesmo. Vou colocar um ponto aqui, ó, horizontal. E vou dizer que esse ponto ele é 5 milímetros afastado. Ó, beleza? Agora eu vou colocar um ponto nesse lado aqui também, ó, aqui no centro, horizontal. Vou selecionar esse aqui, mover entidades, eu vou pegar esse ponto e vou colocar com esse ponto aqui, ó. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, exatamente elas posicionadas como eu quero. Lembrando que a gente está mexendo isso aqui sem colocar medidas, nós estamos fixando, então tem que tomar o cuidado quando você faz esses movimentos aqui, porque você pode perder a dimensão correta da peça. Então, por isso que eu faço isso com referências, vou colocando aqui para depois movimentar. Beleza? Agora, para que a gente faça a peça e depois corte, né, com esses perfis aqui, eu vou colocar uma linha de centro. Bem aqui, ó. E vou colocar também um ponto aqui. Beleza, agora eu posso pegar esse ponto e colocar aqui na origem. Ó. Vou selecionar tudo, mover a entidade, selecionar esse ponto e a origem. Pronto, temos aqui o perfil, sair. Agora, a gente pode o quê? Desenhar aqui, né, a chapa com esse tamanho aqui e mandar cortar. Só que a gente precisa fazer um passo antes. Ó. Agora a gente tem 175 milímetros aqui. Aí colocamos aqui mais 10 milímetros, né? 185 milímetros nós vamos ter de chapa. A gente precisa fazer ela com esse tamanho. Lembrando que a chapa ela tem 128 milímetros. 128 milímetros mais 1 milímetro aqui que a gente colocou de folga entre as réguas. Beleza? Então, vou voltar aqui à linha do tempo de projeto. Vou fazer aqui no plano superior um esboço. Pegar esse retângulo com o ponto central. Vou dizer que ele tem aqui 128 e aqui ele tem 185, né? Deixa eu ver mais precisamente aqui quanto que é. Desta linha até esta linha. Temos 185.7. Vou colocar aqui. 185.7. Beleza? Com mais 5 milímetros aqui e mais 5 milímetros aqui. Ok? Beleza. Aí nós podemos fazer um extrude aqui, né, nessa aqui que a gente colocou antes. A gente faz um extrude aqui, uma chapa metálica de 2 milímetros. Ok. E agora para cortar, nós temos que editar plano. Opa, não dá para utilizar a chapa metálica. Temos que usar o extrude mesmo. Então tem que selecionar esse aqui e fazer um extrude de 2 milímetros. Porque a gente fez em linha de tempo e com a chapa dá problema. Puxei aqui para baixo. Acho que dá para fazer assim com a chapa também. Vou editar o plano aqui, ó, e vou colocar em cima dessa chapa. E agora eu consigo cortar. Seleciono esse esboço, faço um corte passante. Ok, pronto. Ó, tem aqui
como que vai ficar a minha chapa depois que a gente fazer os processos? Beleza, então temos aqui desenhado a nossa chapa. Agora nós podemos salvar isso aqui e adicionar essa chapa na nossa ferramenta. Quer ver? Ó? Vamos inserir um componente, vamos inserir aqui a chapa. Pronto. Vamos posicionar ela aqui em cima, ó, da nossa ferramenta, no meio. Vamos colocar ela aqui também centralizada com o plano frontal, da montagem. Ok. E nós podemos posicionar aqui pela largura. Seleciono as duas faces com o Ctrl e essas duas faces aqui também. E adicionamos o posicionamento de largura. Pronto. Agora temos aqui, né, posicionado como é que vai ser a nossa chapa, né? Primeira coisa, ele vai cortar, né, uma chapa com esse tamanho e depois ele vai colocar essa chapa aqui dentro da ferramenta e vai estampar. Mas para que ele coloque e ele consiga ter exatamente esse desenho, né, com esse aproveitamento que a gente detalhou aqui, é necessário que a chapa ela pare exatamente nesse ponto aqui, tá vendo? Então, aqui nesse ponto, nós precisamos fazer um batente. Precisamos elaborar algum tipo de batente, mais simples ou mais complexo, aí depende da sua ferramenta. Nós vamos fazer um batente aqui dentro da ferramenta, que isso vai ser na próxima aula. Por isso que a gente fez aqui esse detalhe todo de desenhar a tira, de especificar aqui como é que vai ser o melhor jeito de se fazer, né? Então ele bate aqui, né? Ele coloca a chapa até o batente e estampa. Depois ele tira essa chapa, inverte a chapa, roda ela e coloca do outro lado. Aí ele faz o estampo do outro blank. Assim a gente vai ter, né, um aproveitamento melhor da chapa nesse tipo de ferramenta aqui que a gente pensou em fazer. Beleza? Então essa aula era isso. Nós vamos fazer na próxima aula o batente, né? Aqui dentro da ferramenta, um batente bem interessante. Vamos fazer num modo um pouco diferente, aqui pensando em umas considerações diferentes. E é isso. E lembrando, né, que ainda dá tempo de você fazer a inscrição no treinamento ExpertCAD Projetista Mecânico, se você quer aprender mesmo a trabalhar com projetos mecânicos, onde você vai aprender conceitos desde o básico até avançados no desenvolvimento de projetos. Você aprende até a elaborar a tirar ideias para os seus projetos, como que você interpreta os catálogos, como que você vai passando tudo isso para o seu projeto e etc. Muito conteúdo mesmo, mais de 50 horas de aula e um suporte direto via WhatsApp para você tirar dúvida, para você entender melhor e aprender realmente a desenvolver projetos mecânicos. Beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço.